Olá pessoal, mais uma vez a gente está aqui para dar continuidade aos nossos trabalhos aqui no vídeo no YouTube. Ontem, num dos vídeos, eu falei que eu esqueci de dizer que Roosevelt foi levado para ser maçom e quando chegou lá dentro da loja, que tiraram a venda dele, ele é um presidente da República, mas lá dentro é tudo igual, como eu falei ontem. Quando ele viu o venerável da loja, vocês sabem quem era o venerável da loja? O jardineiro da Casa Branca. Veja como é lá dentro da maçonaria. Ele, como presidente, era simplesmente um irmão e submisso, em termos de ordem, ao jardineiro da Casa Branca, que o inverso era o contrário, né? Ele na Casa Branca que era o chefe do jardineiro, e agora ele ia receber os trabalhos, os comandos, às custas de quê? De um simples jardineiro. Agora, outra coisa que eu vou falar aqui também é o seguinte. Quem não gostar do canal, nem assista. Outra coisa, graças a Deus ninguém mandou para mim nada de escrito assim em termos de comentário. Não, pelo contrário, eu que queria que comentasse. Até agora foi muito pouco comentário, por sinal muito bons. Agora, eu tenho uns vídeos aqui do YouTube de pessoas que moram até fora do país. Mais de um. E eu observo, meus amigos, voltando um pouquinho àquilo que eu falei ontem. Vamos ter educação. Se um colega do YouTube, seja lá quem for, postar uma coisa que vá de encontro à sua crença, respeite a opinião dele. Faça como eu disse anteriormente. Se não gostou, desliga o canal, deixa de estar inscrito no canal, mas deixa. Você queria, por exemplo, que você postasse uma coisa e alguém criticasse. Aqui tem muitos que falam de diabo, Lucifer, Satanás. Vamos demistificar essa coisa. Esse pessoal que dá tanta elogio para Satanás, para diabo e para Lucifer, devia procurar ler um pouquinho, né? Porque, ó, eu vou botar aqui, ó, a palavra diabo, que está na Bíblia, está nos Evangelhos, está em todo lugar. Diabo, aquele que divide. Ora, se um colega do YouTube começa a dividir um colega contra o outro do YouTube, ele não passa de um diabo. Porque quem estiver pensando que diabo é um ser de outro planeta, não, diabo é o próprio homem, rapaz, quando faz as porcarias que ele faz, quando ele é materialista. Esse é o diabo. Lucifer é uma palavra que significa, etimologicamente, aquele que traz a luz. Se os homens que escreveram alguma coisa sobre religião e botaram, não, Lucifer não quer, é simplesmente por quê? Porque, por exemplo, para um bocado de pastor, um bocado de padre, um bocado de gente aí, eu sou diabo, eu sou Lucifer e eu sou Satanás. Porque se eu não vou de encontro àquilo que você quer que eu seja a pulso, pode dizer que eu sou o diabo e eu até agradeço. Porque pelo menos você não vai ter mais contato. Lucifer é aquele que traz a luz, o portador da luz, a estrela d'alva. Portador da luz, por que a estrela d'alva? Porque quando o dia vem surgir, ela primeiro surge no Oriente, em seguida vem o sol, a luz. Entenda isso. Aí vem um e diz, não, fulano é luciferiano. Meu Deus do céu. Agora vem a palavra Satanás, significa o quê? Opositor, adversário. Se você torna-se um adversário meu, você é um opositor. É um Satanás. Não é, vamos acabar com essa mistificação. De tá, você quer Satanás, Lucifer? Isso aí é para falta de cultura. Isso aí é simplesmente carência de ter um bom dicionário etimológico e não compreender nada, materializar tudo. Viu? Estou falando isso aqui não é para ninguém, é de um modo geral, justamente para evitar que colegas por aí façam certas críticas, ABCD, como é o que eu estava falando. Ou que mora fora do país. Rapaz, ele está fazendo às vezes um vídeo altamente arretado, de bonito o vídeo dele, bom,
Aí chega um, digita lá. Você é um ignorante, você nem formado é, você quer falar para o que você é formado. Pessoal, para ser sábio, para ser uma pessoa culta, inteligente, eu conheço tanta gente que é formada, tem até curso de doutor, de mestre e de PhD. Você dá uma matéria do jornal para ele interpreta aí, não sabe nem para onde vai. Às vezes a gente conta uma história e fica voando. Como também eu conheço pessoas que não foram alfabetizadas em termos de juntar as letras para formar um nome, nem ele sabe. Mas você conta uma história, às vezes até complicada, ele entende tudo perfeitamente. Então vamos pensar com essas coisas. Antes de criticar, procure ser humilde, pesquise. Outra coisa, você prega um negócio, aquele prega outro. Aí os dois estão ali, aí um começa a discordar do outro, fica tudo bem, é normal discordar. O errado é ofender. Sabe dizer que aquela pessoa não tem estudo, o outro tem. Que besteira de comparação, meu amigo. Vamos crescer. Se a gente está aqui, a gente está numa época de comunicação. Esse instrumento chamado YouTube, internet, é justamente para isso, para engrandecer, não para estar contenda. Briga, eu vejo muito no YouTube aqui, um canal brigar com o outro, o caba grita, só falta quebrar onde ele está. Rapaz, te controla. A coisa não é por aí não. Seja polido, educado, não é? Leia. Mas escute, fale. É aquela velha história. Não se deve falar nem de política, nem de religião. Por isso que está essa ignorância no mundo aí, ó. É por isso que a ignorância são políticos que não prestam, como também essa questão de religião. É um querendo engolir o outro. Em resumo, é um bocado de diabo, Lucifer e Satanás dentro das religiões. Não é verdade? Outro dia eu estava vendo uma coisa que eu achei engraçada. Um cabo de essas igrejas curam muita gente, porque não vão no hospital curar. Essas curas eu sei como é. Eu conheço desse mitê todinho. Ou do contrário, porque o pastor, quando está, ou o padre, seja lá que diabo for, quando está com problema, recorre a quem? A um hospital, a um médico e, por sinal, a bons hospitais. Bom, mas vamos deixar isso para lá. Então a gente já explicou essa parte, eu só queria falar isso. Como eu disse ontem, a gente está vendo, às vezes, um canal bem bacana. Tem canais aí extraordinários que eu acho bacana. Mas às vezes o cara fura o canal e a gente, eita, rapaz, o cara se perdeu todo. É aquela velha história. A NASA está lá. NASA, entre aspas, deixa ela cometer os erros dela. Deixa ela dizer, acredita quem quiser. Eu vou te dar um exemplo. Eu hoje que estou tossindo mesmo, que eu estou meio resfriado. Um exemplo. Está dizendo que é isso, que simplesmente analise e veja. É enganado hoje em dia quem quer. Quem quer? Se lá nos Estados Unidos estão dando dinheiro à vontade para a NASA, que eles acordem. Acordem. Veja que tem muito fato, muita coisa errada. E depois a gente vai entrar nesses assuntos. Então vamos pensar dessa forma. Vamos nos educar. Viu? Eu não vou deixar de ver esses canais que criticam isso, criticam a religião e às vezes quer pregar pulso, porque também vou dizer uma coisa, se o cara eu entrar no canal e ver que ele quer insuflar em mim as crenças dele, então não tem problema nenhum, não vou dizer um dedinho de coisa. Simplesmente se eu gostar, gostei, se não gostar. Havia um programa na antiga TV Manchete, que um artista chamado Jack Palance, já falecido, um americano, artista de cinema. Ele apresentava o programa, aquelas coisas bizarras, aí depois com aquela face dele, característica, quem conheceu Jack Palance, quem já viu o filme dele, ele olhava para cá e fazia, acredite se quiser. É o meu caso. Se quiser acreditar no que eu estou dizendo, acredite. Se não quiser acreditar, continue andando pelo mundo, com seu materialismo.
É problema de cada um, certo? E outra coisa, se algum dia alguém botar uma crítica a mim e começar a dizer, aquilo é luciferiano, é o diabo, eu digo, obrigado, isso? Obrigado, eu não vou ofender, não vou dizer nada em termos de ofensa, eu apenas agradeço e sorrio. O meu sorriso chama desdém, porque eu estou vendo a ignorância na minha frente, certo? E tem um ditado que diz assim, é melhor se calar. E eu fico calado, deixa quem quiser falar, mas vamos deixar isso para lá. Já passou e vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Há uns vídeos atrás, que esse vídeo eu comecei a semana passada, esses 60 e poucos vídeos que está aí, comecei a semana passada. E quem me inspirou foi meu filho, ele completou 11 anos. Ele publicou um vídeo e disse, papai, vem ver, eu achei bacana aquilo. Eu digo, poxa, eu tenho tanta coisa que eu podia também levar, ser um Lucifer, levar alguma luz para alguém, né? Não, eu digo, eu vou fazer isso. Aí, por isso que às vezes eu erro aqui, boto um vídeo, começo ali, porque eu ainda estou chapeando nesse negócio de YouTube, internet. Então eu mostrei um livro, num dos vídeos, onde eu mostrei lâmpadas lá no Egito, que estão no templo de Dendera. Inclusive mostrei o dijete, né? O que segurava uma peça chamada dijete, que segurava aquela lâmpada ali. Então, o dijete é isso aqui, pessoal. Tá vendo aqui o dijete? É bem pertinho. Esses quatro tracinhos aqui sobre esse bastão. E eu disse ali que o dijete é feito esses isolantes de poste de eletricidade. Agora veja isso aqui é chamada cruz ansata, que você vai encontrar no Egito, nos livros, etc. Tal, nos hieróglifos, cruz ansata, né? Também chama cruz da vida, né? Agora eu vou virar ela. Veja como ela é agora. Bonitinha, tá vendo? Ó? Tem o dijete ali em cima, uma cruz lá em cima, uma meia-lua, e depois vem um bastão de comando, chamado também conhecido como bastão de Ra. Ora, lembra que eu falei que o dijete era um isolante de eletricidade? Vamos fazer aqui outra analogia, que vai ser muitas. Por exemplo, o sujeito, no teu corpo tem encanação, no teu corpo tem isso, tem aquilo, tem. Né? Quem é o rio no corpo? É o que passa dentro das veias. Você tem veia de grande calibre e de pequeno calibre. Então você compara com rios. Né? A parte elétrica do corpo, a parte elétrica é o sistema nervoso, né? Que trabalha no homem. E assim a gente vai. Tem pedra no corpo? Tem os ossos. Né? Depois a gente vai dizer esse segredo dessas pedras, porque você sabe que o osso, simplesmente a criança, o feto, ele forma o osso, não é? Para quem estuda embriologia, essas coisas, citologia, chega lá. Bom, aqui então eu quero mostrar a cruz ansata, a cruz da vida. Esse bastão de comando significa o seguinte no corpo da gente. É um bastão que a gente pode chamar assim de Ra. Quem é Ra? Deus, que controla. E até é bom eu mostrar isso aqui, que eu não ligo para nada. Se alguém já ouviu falar de epilepsia, veja que a palavra psia no final se refere à alma. Epilepsia. Um dizia o mal dos dedos, não sei o que lá, epilepsia. Quem teve, quem tem crônica ou não, é um sofrimento. Então, para algum neurologista ou neurocirurgião que está assistindo agora esse vídeo por um acaso, e você sabe, o que é descoberto, ninguém inventa nada. Descoberto é aquele que já estava coberto, acaba só fez levantar lá e encontrou. Como eu levantei a simbologia, descobri o que estava lá, porque diz, se eu não me engano, é no Eclesiastes, lá do Velho Testamento, quem quiser que procure onde está escrito, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E mais na frente ele diz, não há nada de novo debaixo do sol. O que foi, é.
E o que é, será. É por isso que eu digo, o passado é o futuro vivido no presente. Bom, essa parte a gente já compreendeu, né? Pelo menos. Quem tiver dúvida, escreve aí no comentário alguma coisa que a gente volta a debater. Segundo, a gente vai falar uma coisa agora. A teoria da gravidade, que muitos aí dizem que está errada, ela não está não. Errado tá como os homens, mesmo dito homens de ciência, ou os outros dizem, não, gravidade é isso, eu pegar essa caneta, quando solta ela cai. Isso nunca foi gravidade, meu velho. Olha lá, tudo está na cara da gente, a verdade está um palmo. Vamos trabalhar. Então veja bem, eu vou procurar a palavra grávida. Então significa substantivo feminino. Ou seja, é uma mulher gestante, é uma cadela gestante, é uma vaca gestante, né? Então isso chama-se grávida. E gravidade? Vamos novamente para o pai dos burros. 1. Qualidade grave. 2. A possibilidade de consequências nefastas ou fatais de algo, seriedade. Eu podia dizer que uma mulher em estado de gravidez, ela está sujeita à gravidade, né? Ela pode a gravidez com eclâmpsia complicar e ela, como se diz, bater biela, né? Então preste atenção nisso. Agora veja o que a Wikipédia. Eu peguei aqui o Wikipédia, eu andei olhando aí, eu digo, vamos na Wikipédia. Sobre gravidade, o que é que diz? A gravidade é uma das 4 forças fundamentais da natureza. Em conjunto com, ou seja, veja o que são as 4 forças fundamentais da natureza. Força gravitacional. Força gravitacional. Força eletromagnética. Força forte e fraca nuclear. Aí. Tá aí a força gravitacional, a força eletromagnética, a força forte e fraca nuclear. Essas são as 4 forças. Agora, preste atenção que eu vou lhe dizer agora, que eu vou dizer a vocês. Só um momento. Isso que eu vou dizer agora, eu vou dar um pulo aqui e volto para... Eu aqui anotei, certo? Então anota aqui as coisas para dizer. Então vocês lembram quando eu falei ontem sobre a pirâmide, né? Principalmente o pessoal que viram, que estão vendo esse vídeo, certo? Aquele meu desenho aqui rústico, que eu não sou muito bom desenho. Mas observe que eu botei aqui uma letra A, B, C, né? Não, eu botei letra A, letra C e letra M. Ora, pessoal, você pega os livros por aí fora, tá em todos. É por isso que o conhecimento secreto, nem tudo pode ser divulgado, porque senão esculhamba tudo. A maioria dos livros, principalmente de quem não tem esse conhecimento, ele vai dizer, principalmente os arqueólogos, era a tumba dos faraós. Outro chegava, era a tumba dos reis. Era isso aqui, não era tumba de ninguém. E era de todos. Por quê? Lembra da entrada? A entrada. Tem uma câmara secreta. Está aqui, ó. A entrada. Tem uma câmara secreta aqui embaixo. Aqui tem uma caverna. Eu botei letra A. Sabe de quem pertencia essa câmara e esse ritual? Aos aprendizes. A gente está falando da arquitetura astronômica egípcia. Era dos aprendizes. Quando eles entravam no templo, eles eram levados para onde? Para uma gruta primeiro. Era enquanto chegava aqueles sacerdotes, aqueles iniciados, aqueles doutores. Chegavam, ia chegando ali, se preparando, o ritual. Aí levava ele para uma gruta.
Ficava aqui a gruta, ó, tá vendo? Bem aqui nessa basezinha, que eu já mostrei até vocês aqui, é só ver no vídeo lá. A gruta ficava aqui. Em seguida, quando ia começar o ritual, pegava-se ele e conduzia ele para onde? Para uma câmara secreta. Quem já passou pela iniciação sabe o que é isso. Os maçons agora vão pegar todinho o fio da meada. Uma câmara secreta aqui, ó. Levava para ali. Aí quando chegasse a hora, ele ia fazer o testamento dele, aquela coisa toda. Aí depois, ele, no grau de aprendiz, quando ele atingia o grau, o grau de companheiro, lembra-se que lá botaram as escadinhas, olha aqui, as escadinhas que eu botei ontem aqui, tá vendo? As escadinhas, que no caso da analogia aqui, está representando o conhecimento. Ou seja, o cara no grau de companheiro, aprendiz ele procurou lapidar-se, no grau de companheiro ele vai procurar o quê? Ler, aprender, conhecer. Então eu botei a letra C aonde? Ó? Na Câmara da Rainha aqui, ó. Olha aqui a Câmara da Rainha, letra C, tá vendo? Ele, da rainha, mas rainha de quem? Da alma dele. Ele está estudando agora, ele está trabalhando com a alma, né? Com o espírito, a vontade e a ideia. Trabalhando com a alma. Quando ele subia de grau, que ele subia agora as escadas da grande galeria, tá vendo aqui? Que eu disse que essas escadinhas é como se fossem livros. Ele ia para a Câmara do Rei, passava cocorado. Na Câmara do Rei tem um sarcófago lá aberto, ninguém nunca achou tanto. Estava aberto. Aquilo, eu botei aqui em cima da Câmara do Rei a letra M, que significa, ali era para acontecer a iniciação do companheiro ao grau de mestre. Certo? Era ali que ele ia atingir a iniciação ao grau de mestre. Então você vê, ó, tá aqui, ó, a gruta no grau de aprendiz. Sim, aqui tem um poço. Para que esse poço aqui, que existe aqui também, que eu me esqueci de falar? Esse poço era para o batismo, como tem no grau de aprendiz, o batismo. Está nos livros aí, é só comprar, ler, pedir emprestado, ou perguntar a algum conhecido que seja maçom, que também não vai dizer nada demais, não vai ofender, não vai dizer segredo nenhum. Então, quando ele chegava aqui, depois do estudo, como companheiro aqui, ele vinha para cá, ó, vinha para a Câmara do Rei, para despertar nele o quê? O ignorante tem o quê? A sua alma mumificada. É preciso, aquela simbologia da múmia, botava naqueles tempos da Cidade dos Mortos lá no Egito, que são várias tumbas por ali, né? Distante da pirâmide. Aquilo, o enterro, é um símbolo de quê? Dessa mumificação de quem? Da alma do ser humano. Que o ignorante, ela não está morta não, ele não está morto não, mas tem a alma em estado de mumificação. Não é isso? Então, quando ele chegava, aquele iniciado que já tinha sido aprendiz, companheiro, agora ia ser mestre, ele era colocado naquele sarcófago aberto ali no Egito. Em seguida, havia o ritual, aí os livros começam a enfeitar. Não, vinha um mestre e tocava aí ele estava em estado de letargia, isso aí, ó, não tem isso, certo? Ele era iniciado. Essa coisa do estado de letargia, o que quer dizer é o seguinte, é um estado de compenetração, digamos, uma ida para dentro de si, fica ali naquele estado, aí começa a surgir. Outra, aqueles iniciados da antiguidade levavam a coisa a sério, né? Eles conheciam psicologia, tudinho, eles entendiam as forças da metafísica, tudinho eles entendiam. Aí o cabra era levado para ali. Nas iniciações antigas, o cabra ficava ali 3 dias, né? Dormia dentro daquele sarcófago.
Mas me mostre a prova. Rapaz, aí, como eu digo, vai pensar, vai ler, vai fazer as analogias. Todos os livros não é só a escritura, não. Bíblia, Torá e as outras não. Todos os livros guardam segredos. Né? Você vê o dicionário, por exemplo, mostrou que diabo, aquele que divide. Lucifer, aquele que traz a luz. E Satanás, opositor adversário, que eu expliquei nesse instante. Quem quiser acreditar, acredita. Quem não quiser, acredita, mas que está escrito, está. Agora, como você interpreta, aí já é outra história. Bom, mas é aqui. Então eu guardei isso aqui para mostrar a vocês. Agora vamos voltar a um assunto. Eu podia dizer, sim, voltando, a teoria de Sir Isaac Newton, ela é exata. Mas os homens, até a data de hoje, eu vou dizer, são pouquíssimos que entenderam e também se entenderam, estão na sua. Né? Porque o próprio Isaac Newton, que era professor lá na Inglaterra, naquele tempo medieval dele lá, o que é que ele fazia? Ele dava as aulinhas dele quando chegava em casa. A distração dele, digamos assim, era feito eu. Ele está estudando ocultismo, esses livros, etc, tal, né? Ele foi um dos criadores, junto com outros lá iniciados, da Real Sociedade, né? Sociedade lá de Londres, da Inglaterra. Mas, particularmente, porque naquele tempo, para você fazer parte de uma sociedade secreta, até o meio do século, década de 60, do século passado, 1960, 64, os maçons, quando chegava perto da loja, olhava para um lado, olhava para o outro, pegava e entrava. Hoje em dia não, o cara vai, veste até, bota até o avental no meio da rua e sobe os degraus da loja. Acabou-se esse negócio dessa. Mas antigamente era necessário. Por que existem as sociedades secretas? Por causa das perseguições. Perseguições de quem? Dos materialistas. O materialista é uma bomba. Atrapalha tudo. Então, o que é que se vai fazer? Havia subterfúgio. Porque senão o cara podia cair nas garras da Inquisição, né? Podia cair nas garras do governo e sucessivamente, ou nas garras da maldade humana de um modo geral. Então é necessário se proteger, né? É aquilo que eu falei, você vai levar para um grupo pessoas inescrupulosas de forma alguma, né? Você vai, pessoas educadas, polidas, do mesmo jeito aqui no YouTube. Vamos ser, pessoal, educado. Vamos saber, ouvir, né? Tiver alguma dúvida, pergunta, mas pergunta de um modo educado. Não como o modo que escreve lá no site do rapaz lá, quando está uma transmissão ao vivo, que ela diz, você é ignorante, coitado. Ele, humilde, simples, diz, eu não tenho estudo não, só estudei até o ginásio. Coitado. Coitado que eu digo, pelo contrário, ele é altamente inteligente, porque eu quero ser inteligente. Eu conheço tantas pessoas, como eu falei anteriormente, que têm diploma, têm anel, têm tudo, e são espetacular. E outros que têm anel, é como eu falei, são funcionais, alfabetizados funcionais. Como, por exemplo, para mim, qual é a profissional que eu acho de uma nobreza espetacular? É a de professor e professora. Porque se não fosse eles, quem seria da gente? Eu disse que o conhecimento está na gente, né? Mas é preciso que alguém de fora comece a ajudar a gente a relembrar. Beabá, bá, bebê, bé, e aí vai pela frente. Aí a gente vai subindo, vai relembrando aquilo, aí depois a gente chega a um momento que a gente já sabe ler, sabe escrever, né? Sabe entender as coisas, à medida que você vai se educando, né? Então o professor, para mim, é fora de série. Então, não fique julgando ninguém por grau de estudo, não. Não fique julgando ninguém por grau de estudo, não. Eu conheço tantos profissionais, simples e humildes. Geralmente, essa turma tudo é pobre. E conheço muitos profissionais que, quando ele anda, ele estufa o peito, passa por ali como um Deus, e é rico. Mas vai ver as coisas como são, infelizmente. A gente está cansado de ver por aí fora. Casos que saem na televisão, de escândalo, o cara vai
vai preso porque fez falcatrua. Bom, mas vamos deixar isso para lá. Então, o que eu quero falar é o seguinte. Se Newton está no túmulo lá dele, lá na igreja de St. Paul, na Inglaterra, se eu não me engano, está enterrado lá, recebeu o título lá de Sir Isaac Newton, e está enterrado lá. Aí o que é que acontece? Eu acredito, quer dizer, eu vou dizer aqui uma brincadeira, que ele, o esqueleto dele está embolando lá de rir. Não precisa nem levantar o lápis, porque não tem mais, só tem ali a caveira. Com essa questão da força da gravidade. Ora, pessoal, vamos entender. Quando eu vejo uma mulher grávida, eu digo que ela está em estado de gravidez ou grávida. Quando eu vejo uma mangueira cheia de fruta, eu digo que ela está no estado de gravidez. Não é? De grávida, sujeita à gravidade. Mas não é gravidade cair, não. Porque se fosse assim, quem já teve a oportunidade de ver uma mangueira pequenininha que nasce, ela fica cheia de manga, que a manga fica deitada no chão, o manguito ali, a manga, de tão baixinho que é, quando ela se soltar do talo, ela não vai cair não, ela está em cima da terra. Uma criança também quando nasce, se a mãe estiver em pé, não é a força de gravidade não. A criança pode cair, não pode? Mas se ela estiver deitada numa maca e for expulsa do ventre materno, né? Passou ali pelo útero, já está na cama. Gravidade ali não interferiu não. Por quê? Por causa da cama. Gravidade, meu amigo, é como informei antes, está aqui, ó. Qualidade grave, a possibilidade de consequências nefastas, a queda de um feto, né? A manhinha cair, estourar, ou fatais de algo, seriedade, força de gravidade, não tem nada a ver. A força que existe, na realidade, é uma força magnética. Olha o que a gente leu aqui embaixo. Força eletromagnética. Essa está em todo lugar. Agora, gravidade não é esse negócio de foi atraído para a Terra, não. Que nada. Não, de jeito nenhum. Quem estiver pensando assim, parabéns. Porque ele vai ter que quebrar muito quengo para um dia entender isso. Depois a gente vai entrar em certos assuntos que está rolando por aí, que eu já sei disso há muito tempo, mas não fica nada da gente, né? É como diz aquele filósofo lá que mora nos Estados Unidos, Olavo de Carvalho. Se aquele outro filósofo se arriscar a assinar, eu assino embaixo, porque eu também não quero ser o Cristo. Mas gravidade, do jeito que falam, Isaac Newton está embolando de rir lá. Deixou esse enigma para a decifração. Mas gravidade é isso, viu? Gravidade é uma coisa que está em estado de gravidez, que corre o risco da gravidade, ou seja, de prejudicar a situação. Né? A mangueira está ali, ou então a mulher está ali, a mulher está em estado de gravidez. Aí de repente o eclâmpsia nela, ou qualquer outra doença, aí ela passa a ser estado de gravidade. Entendeu? A coisa como é. Não é isso não, porque eu estudei. Bom, tu estudasse, mas quem te ensinou errado. É feito aquele cidadão que eu citei o negócio do carboidrato. Todo mundo vai para a escola. C igual H2O. Aí o cara diz, o que é isso? Carboidrato. Mas não explica como é carboidrato. É o carbono hidratado, que seria a explicação correta. Mas ninguém diz. E os professores que ensinam, coitado, também não tem culpa, porque receberam também o ensinamento nas universidades errado. Né? Porque você vê, atualmente as universidades, um grupo quer estudar, outro grupo não quer deixar, por causa do negócio de ideologia política. Ideologia política. Se eles, pelo menos, esse pessoal de ideologia política, pegasse para estudar a política, a república, de Platão, a coisa era outra. Porque se você pegar o livro, é um espetáculo, é linda.
os livros são extraordinários. Você estudar a república, política, aí você olha para cá, a política que está aí, né? Feito a religião, por exemplo, como eu falei anteriormente, a doutrina é espetacular, mas os homens que fazem é turpa tudo. Aí tá aí, a religião é uma bagunça danada, é um calbando dízimo, tijolo, pedra, e vai por aí afora. Bom, agora, ontem eu mostrei a vocês o nome hebraico, Yehovah, né? Eu não sou hebraico, me perdoe a minha pronúncia, mas é um Yod, um Re aspirado, um HE aspirado, um voo, um chama voo, outro chama Vav, e vai por aí. E um segundo Re, né? Que eu disse, o Yod representa um falos, um órgão sexual. O Re, um ictus, uma vagina. E o Vô, eu disse que era uma letra neutra que valia 6, e o segundo Re, que é cópia e mais do primeiro, só que enquanto um é pequeno, o outro é grande. Então o homem se junta com a mulher, fecunda ela. Na vagina, na matriz, naquele ictus, vai gerar alguma coisa, né? Que vai ser o vô, ou filho ou filha. Na natureza grande, o Criador, ele é feito a gente, tem um positivo e um negativo nele. Então ele vai gerar naquela grande vagina a vida. Nasce a manga, nasce os animais, nasce tudo da natureza, os animais selvagens, tudinho vai por aí. Então a simbologia é essa. Então veja, que a gente já explicou a parte da mulher, né? E a parte da natureza é idêntica. A natureza, estando prenha, ela está em estado de gravidez. Também pode chamar gestante. A mangueira está gestante. O cajueiro está farto. Mas estão em estado, e podem entrar em estado de gravidade, né? Se uma doença bater no cajueiro, comer o tronco dele todinho, vai morrer tudinho. Aí, morreu, caiu pela atração da força magnética, não de força de gravidade. Não é verdade? Hein? Então, preste atenção nisso. Um esqueleto. O sujeito entrou em óbito, enterraram. Passou aqueles anos. Aí virou osso. Passou. Depois de 20, 30 anos, 40 anos, você manda, abre esse caixão, como os arqueólogos fazem, bem devagarzinho. Às vezes você chega lá, quando olha para a caveira, ainda tem cabelo. Ora, pessoal, a gente sabe que o cabelo é implantado no couro cabeludo. O couro cabeludo destruiu isso, mas o cabelo ficou ali, né? Quando você vê, às vezes, uma caveira que abre com cuidado, ainda tem cabelo. Agora, quando você bate, cai tudinho. Quer dizer, tinha força de gravidade ali que atraiu o cabelo, que já estava solto ali, só estava emaranhado um no outro, mas a cobertura estava... Agora, quando você dá um toque, cai tudinho. Por isso que o arqueólogo, quando ele dá um pincelzinho, aquela delicadeza, para não danificar, né? Do mesmo jeito que um esqueleto dura, é a pedra. Mas com o decorrer do tempo vira pó. Do pó tu vieste, ao pó tu retornarás. Então, pessoal, vocês vejam que eu botei aqui, ó, a natureza Re, né? Essa natureza grande, você na escritura, quando estiver lendo a palavra Eva, é essa. O nome Re, que eu falei, tirando o Iode. Aí você tem duas naturezas, uma pequena e uma grande, e o Vô ali no meio, não é? Que vale 6, que representa a natureza grande, o produto da natureza grande e da natureza pequena, certo? E o Iode representa o quê? O falos, né? Dessa natureza. Outra coisa, você observe que as enzimas, guanina, citosina, adenina e timina, né? Que a gente viu. Me perdoe se eu esqueci o nome de algum aí. São 4. Ela tem o quê? Ela tem os encaixes, né? Enzima e substrato ali, né? Que encaixa. Um encaixa na outra para fazer ligação. É um positivo e um negativo. Quem é o positivo de uma vagina?
Quem é o positivo na vagina? A vagina é negativa, está na mulher. O positivo, meu amigo, de uma vagina é um pênis. Você perdeu seus dentes. Aí foi para um protético, que eu recomendo um dentista, mas tem gente que vai para o protético. Aí chega lá, ou no dentista ou no protético, faz uma moldagem, né? É o nome, molde. Aí quando retira, tem o seu palato ou dente, se você tiver algum, aquele é o negativo. Onde é que está o positivo? É aquela boca. Aí tira, depois vai vazar o que ali? Um produto, um gesso, alguma coisa, né? Tirar a vibração para não fazer bolha, daqui a pouco você tem na mão aquela arcada que você moldou. Um é positivo, outro é negativo. Assim é o sexo. O homem, quando vai praticar, o homem é positivo, a mulher é negativa. Aquilo que eu falei das alianças. O homem direito é positivo, esquerdo negativo. A mulher, direito negativo, esquerdo positivo, né? Ela agora que vai acender o homem. Então, quando pratica o sexo, as forças estão equilibradas, né? Positivo se unindo com negativo e negativo se unindo com positivo. O pênis e a vagina é como se fosse a tiamina. Quando ali encaixou, né? Aí solta um produto esse que vai acontecer o que depois? Vai sair o sêmen e vai lá na frente, né? Fecundar o quê?